Musk disse que tomou a decisão de suspender o acordo, apesar de estar comprometido com a negociação, depois de receber um documento estimando que o número de contas falsas em spam na rede social é de menos de 5% dos usuários. Ele quer mais detalhes sobre o cálculo das contas fake, dando a entender que o percentual pode ser maior. Musk já havia dito que remover esse tipo de conta é importante para definir o valor real do Twitter. E, paralelamente à negociação, as ações da Tesla caíram também 25% desde que ele anunciou a intenção de comprar a rede social. Bom, a gente chama a participar conosco aqui nosso colunista do UOL Tilt. Ele é professor de Direito também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, professor Carlos Afonso Souza conosco. Olá, professor, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao UOL News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no UOL News. O que aconteceu aí? Ele desistiu por quê, hein? Olha, Fabiola, muitas novidades nesse dia sobre a compra do Twitter. A primeira, para muita gente, é a informação de que a compra ainda não havia sido efetivada. Foi muito interessante ver na internet, muita gente sendo pega de surpresa, achando, mas eu achei que o Elon Musk já tinha comprado. Então, acho que é importante a gente esclarecer aqui. O Elon Musk fez uma oferta, a oferta foi aceita e agora a gente tem todo um processo burocrático para a aprovação dessa eventual compra e no meio desse processo é natural que se faça uma auditoria não só sobre questões financeiras, mas também sobre a base de usuários da plataforma. E nesse ponto o Elon Musk levantou esse argumento de que a informação dada pelo Twitter de que menos de 5% da sua base corresponderiam a contas de spam e de robôs, um ponto que o Elon Musk levantou como sendo algo que precisa de mais averiguação, e enquanto isso não acontece, o acordo fica suspenso. A especulação é, será que isso é um motivo que o Elon Musk colocou para tentar baixar, reduzir o valor dessa compra? Ou será que ele está desistindo do negócio de uma forma como um todo? E acho que vale aqui uma notinha. Se ele desistir do negócio como um todo, a multa pela desistência é de apenas $1 bilhão. Então, essa é uma desistência que vai sair caro. Professor, coloca aqui no telão. Eu dei muita risada com os memes e as piadinhas que saíram com isso, né? O pessoal escreveu aqui que ele desistiu porque ele foi olhar o saldo do banco para ver se tinha os bilhões, mas estava no cheque especial. Isso não é verdade, a gente sabe que ele é bilionário mesmo. E o Elon meteu, na volta a gente compra, só aquela coisinha de você falar assim, só fui dar uma olhadinha, tem aqui, ó, aparentemente Elon Musk estava fazendo igual eu faço quando entro numa loja cara, não, só tô dando uma olhadinha, não tô muito interessado não. Elon Musk não conseguiu liberar o limite do cartão de crédito, disse que foi paralisado lá. Pessoal brincando com isso. Eu fico pensando, professor, que esse vira o assunto, né? Nesse momento, isso aí é manchete de todos os portais e todo mundo só fala isso. Qual é a importância real disso? Assim, tem esse tamanho todo? Olha, Fabiola, para além de todos os memes, é um caso que é importante porque ele sinaliza muita coisa sobre os mercados digitais. Porque o Elon Musk é um empresário bem-sucedido em outros ramos de tecnologia, envolvendo exploração espacial, carros elétricos, baterias de última geração, interface cérebro-máquina. O conjunto de empresas nas quais o Elon Musk atua já são inovadoras o suficiente. Afinal das contas, o Twitter, como uma rede social, até mesmo uma rede social baseada em texto, por mais que você possa postar vídeos e fotos, grande parte da comunicação do Twitter se dá em texto. É uma rede social que já tem bastante tempo, mas, de certa maneira, no conjunto de empresas do Elon Musk, muitos se perguntavam o que o Twitter faz nesse conjunto de empresas, né? Qual é o grande atrativo desse negócio? E talvez muito da repercussão que a gente veja com relação a essa compra venha de diferentes fatores. Primeiro, a própria personalidade do Elon Musk, bastante midiático, tudo que ele faz acaba tendo bastante repercussão na imprensa como um todo. A rede social Twitter, que é uma rede social muito utilizada por políticos, por autoridades, por influenciadores, para alcançar um público maior,
Então, de certa maneira, uma mudança na maneira pela qual o Twitter modera conteúdo, na maneira pela qual essa plataforma atua, também é algo que traz aqui um interesse. E acho que tem um terceiro ponto aqui, que é uma fusão de elementos econômicos, tecnológicos, que é entender o que alguém como Elon Musk poderia transformar o Twitter no futuro. Porque a gente sabe que as redes sociais, que a gente conhece hoje, elas não serão as mesmas daqui a 10, 15, 20 anos. Então, alguém com o potencial do Elon Musk poderia catapultar uma rede social que a gente conhece hoje, basicamente de texto, como é o Twitter, para algo muito diferente no futuro. Então, acho que tudo isso faz com que esse acordo para a compra do Twitter esteja debaixo de tantos holofotes. E vale lembrar, o próprio Elon Musk é um usuário ativo do Twitter e com as suas mensagens, com os seus tweets, ele já mexeu com o valor de ações de outras empresas no mercado de ações nos Estados Unidos. Então, até por isso, também, você tem muita atenção no que está acontecendo nesse caso. O quanto será que ele vai ter de efeito lá na frente no mercado de ações dos Estados Unidos? A gente viu que as ações do Twitter caíram, as ações da Tesla subiram, então a gente tem também repercussões econômicas que chamam a atenção para esse caso. Professor, só uma última questão, né? Quando a gente estava falando no Abre ali, um dos motivos foi a questão das contas falsas e também os spams, né? Que eles falaram que é de 5% e dando a entender que Musk achava que era mais que isso, né? Que 5%. Entra também nesse rolo as contas que são, de certa maneira, inativas, porque muita gente cria a conta no Twitter e não usa, quer dizer, até que ponto está valendo ou não está valendo, né? Porque você tem ali um monte de seguidores e a grande maioria não participa do Twitter, né? Só abrir uma conta para um dia mostrar interessado. Como é que o senhor vê essa questão do número mesmo de usuários? Aonde a gente vai achar a realidade disso? Olha, Fabiola, esse ponto ele é bastante importante, até porque o próprio Elon Musk, quando anunciou a oferta para comprar o Twitter, disse que uma das suas missões era autenticar os usuários humanos da plataforma e combater as contas automatizadas que mandam spam, ou seja, que mandam publicidade em massa, ou que, de certa maneira, os chamados robôs, os bots, que aumentam o volume de um determinado discurso no Twitter. Então, eu tenho uma pessoa que faz um determinado comentário e aí, de repente, eu tenho vários outros comentários, vários retweets que parecem que aquilo se tornou um grande assunto de comoção pública, quando, no final das contas, eu tenho um exército de contas automatizadas ali, aumentando o volume daquela discussão. O Elon Musk disse que queria combater isso. E esse é um ponto que me parece que é importante mesmo. Mas tem uma preocupação aqui que a gente deve manter sempre no radar. Nem toda conta automatizada ela é prejudicial, ela é ruim para a plataforma, muito pelo contrário. O Twitter tem várias contas automatizadas que são super interessantes. Contas que são automatizadas para baixar um vídeo, para compilar uma determinada sequência de tweets. Até algum tempo atrás tinha uma conta muito interessante que informava todas as alterações da Wikipedia que foram feitas a partir do Congresso americano, muito para você entender como é que os deputados e senadores estavam mexendo nas páginas da Wikipedia. E já que a gente está falando de Elon Musk, existe uma conta automatizada no Twitter que, inclusive, segue todos os pousos e decolagens do jatinho privado do Elon Musk. Então, você pode acompanhar a trajetória do Elon Musk pelos Estados Unidos e pelo mundo a partir dessa conta automatizada. Então, de certa maneira, é importante a gente entender que conta automatizada em si não é o problema. O problema é se essa conta automatizada está enviando publicidade, está fazendo campanha política através de um exército de robôs, aí a gente tem um problema, porque essas contas elas podem, no final das contas, valer como usuário ativo. Quando a gente for ver, esse usuário, no final das contas, nem é o humano e essa atividade é completamente artificial.